Imagine qual a proporção desta violência, desta autoridade, deste exercício do Rei da Glória na minha vida e na sua vida, como templo do Espírito Santo. Nós não podemos andar de maneira errada, não podemos andar em pecado, não podemos andar no mal. O Espírito Santo não vai nos chicotear como fisicamente fez o próprio Jesus, mas ele vai nos lembrar, ele vai trazer a nossa lembrança que as ações são pecado. Ele vai trazer a nossa lembrança que aquele ato, aquela palavra, aquela ação são pecados. Você já deve ter uma história e deve lembrar bem que quando havia correção por papai e mamãe, era mais complicado o chamar a atenção do que as palmadas. O chamar a atenção, às vezes, só o olhar já era para morrer, porque sabíamos do que se tratava. Tem hora que eu faço mesmo, eu passo aquele olhar abençoado e minha filha Melissa já entende. Então, hoje, o que o Espírito Santo faz é nos olhar profundamente para nos lembrar que estamos em pecado. Nos olhar profundamente para trazer à memória, nós aprendemos a maneira certa de viver. Na noite de ontem, aqui em nossa igreja, nós tivemos o culto. E a mensagem que tracei tem a ver com a maneira correta de viver do cristão. Então, a Bíblia nos ensina a maneira correta de viver do cristão. E o cristão que não quer viver essa maneira correta do cristianismo, ele vai abandonar o conhecimento da palavra e vai continuar de qualquer maneira. Mesmo que o Espírito Santo tente chamar a atenção, ele vai se fazer de surdo e vai justificar as suas ações justamente da mesma forma como aqueles lá. Aqueles lá se levantaram contra a posição de Jesus, dizendo: quem te deu essa autoridade? E os que aqui estão: eu sou dono do meu nariz, eu não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de Deus, não preciso de nada, não preciso nem de Bíblia. Eu me basto, eu me resolvo. Aliás, Deus é amor, e o meu Deus, sendo amor, Ele me ama do jeito que eu sou. E alguns até vivem no pecado a vida inteira, achando que está tudo certo, como aqueles lá faziam. E aí eu quero chegar ao final da reflexão nesta tarde, dizendo para você que, assim como o Senhor Jesus tratou com tanto zelo o templo, Ele trata com muito zelo a minha vida e a sua vida, porque somos templo do Espírito Santo. Assim como o Senhor Jesus Cristo, se posicionou em relação a Ele mesmo, para aqueles lá: olha, vocês vão destruir, mas em 3 dias eu reconstruo. Este mesmo Senhor traz para mim e para você que somos cristãos, essa convicção da ressurreição de Jesus Cristo. O que isso tem a ver, pastor? É simples. O cristianismo sem a ressurreição de Cristo, ele perde o sentido. Porque a cruz nos trouxe salvação. E na ressurreição de Cristo nós fomos alcançados também com esta vida, porque o Senhor, ressuscitando, venceu a morte, venceu o mal e nos faz mais que vencedores também. Todos os outros que se disseram líderes religiosos morreram e foram sepultados ou espalhados as suas cinzas e não se levantaram mais. Se você observar direitinho, todos eles, sem exceção nenhuma, em seus ministérios, nos exercícios da sua vida ministerial, deixaram a desejar em certos pontos, como, por exemplo, ensinando a respeito da reencarnação,
Mas a reencarnação não existe, e eu sou enfático nisto, porque a Bíblia é assim. Mas Jesus, que falou apenas a verdade, Jesus que foi justo, zeloso, cuidadoso, e neste caso aqui se portou desta maneira, Jesus este que deixou o Evangelho, que permanece até os dias de hoje, sem mudança, porque cabe àquele que se converte a aceitar a mudança e transformação, e não mudar a Bíblia para se adequar ao seu próprio bem-querer. Este Jesus, tendo morrido, é o único que ressuscitou, e vivo está para todos sempre. Amém.